Bom, pessoal, hoje na aula de hoje a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias, o que são capitanias hereditárias, quem eram os bandeirantes, a importância econômica que foi no início da América Portuguesa, né, que no início o rei não se interessava muito pelo território, então ela vai repassar para outras pessoas. Então isso é bastante importante, tá? Então eu vou ler os textos e vou fazer as explicações para que vocês possam responder à atividade. Os capitães donatários das terras da colônia eram escolhidos por um sistema de concurso entre a nobreza e burguesia mercantil. Para isso, a proximidade com a coroa era um fator preponderante, se não o principal. Ganhavam o direito de explorar terras, utilizar os recursos naturais na construção de sistema econômico, mas deveriam custear os projetos de organização e exploração do território dos doados. Os donatários das terras das colônias possuíam grande autoridade, mas seus direitos eram restritos, pois não podiam vender as terras, somente transferi-las por herança. Deveriam financiar a ocupação do território, construindo vilas e prédios administrativos, bem como promover a economia com engenhos e outras estruturas que garantissem a atividade econômica da capitania, organizar o povoamento e a defesa do território da capitania e garantir o exercício da fé cristã na capitania, repassar cerca de 90% dos lucros das atividades de sua capitania para a coroa portuguesa. Então, no texto, é, ele fala sobre as funções que deveriam, né, que tem os capitães. O que mais que o texto está falando aqui? Daí no início, ele fala que capitães donatários das terras das colônias eram escolhidos por um concurso, que participava a nobreza e participava a burguesia mercantil para ver quem ia ficar. Então, o que são capitanias hereditárias que essas pessoas vão herdar? São territórios, faixas de territórios, como vocês viram no mapa na aula de geografia, que vocês viram aí na aula do centro de mídias. São faixas territoriais que mais tarde vão ajudar na formação dos estados brasileiros. E como a coroa portuguesa não tinha achado ainda grandes riquezas, para ela não interessava a administração desses territórios. Então ela dava cartas de doações ou para nobres ou para a burguesia, para quem se mostrasse interessado e participasse desse concurso para a escolha dessas pessoas. Elas ganhavam títulos de capitães e iriam para administrar esse território, mas elas com seus próprios recursos, para fazer construções administrativas, para desenvolvimento de vilas, para exploração do território, para procura de pedras preciosas, para plantações. Tudo era custeado por essas pessoas. E 90% do que eles produziam, né, de, de tudo que eles conseguiam arrecadar, 90% ficava para a coroa portuguesa. Esse território então chamava capitanias, porque essa faixa de terra era administrada por um capitão nomeado pela coroa portuguesa. E por que hereditária? Porque era passado de pai para filho. Então essa doação, o capitão não poderia dar essas terras para qualquer outra pessoa. Somente podia passar de pai para filho, né? Por isso hereditário, né? De herança, capitanias hereditárias. Então é deixado de pai para filho. E a doação, eles são chamados também de capitães donatários, porque eles receberam a doação dessas terras da coroa portuguesa. E aí eles tinham esse direito de explorar os territórios, de organizar o povoamento do território, de garantir o exercício da fé, né, de explorar o território. São algumas dessas funções que eles possuíam. Os 4 deveres, as 4 missões que tinham essas capitanias, dos capitães donatários eram: financiar a ocupação do território. Eles usaram seus próprios recursos para, né, formar as vilas, explorar, então tudo era feito do bolso deles. 2. Promover a economia com engenhos e outras estruturas, ou seja, depois dessas construções, depois dessas explorações, fazer com que comece a render economicamente o território.
organizar o povoamento e a defesa do território, então eles tinham também essa responsabilidade, e garantir o exercício da fé cristã na capitania, porque, como a gente sabe, a influência da igreja é muito importante, então eles precisam garantir também esse exercício da fé cristã dentro das capitanias hereditárias. Bandeiros. As bandeiras eram as entradas feitas pelos paulistas, que eram por isso chamados bandeirantes. Partiam de São Paulo em direção ao interior da colônia, navegando o rio Tietê e depois outros rios. Um dos objetivos dessas expedições foi a busca por mão de obra, capturando indígenas para serem escravizados e também na busca de ouro e pedras preciosas. Durante o processo, diversos grupos indígenas foram atacados pelos bandeirantes em missões jesuíticas do sul, em território espanhol, e o território do Quilombo dos Palmares do século XVII. Tarefa encomendada pelas autoridades da colônia aos bandeirantes. A população nativa foi massacrada pela intensa ação dos bandeirantes, fato que marcou o início da história do território paulista. Então aqui, eles no texto está falando que essas entradas, exploração no interior da colônia, né? Explorar, indo atrás de escravos indígenas, de busca de pedras preciosas, né? De ouro, essa exploração nas partes em que a colônia ainda não havia explorado, esses caminhos que serão feitos, darão o nome dessas pessoas que vão explorar de bandeirantes, né? Por essas entradas que eles vão fazer, por esses caminhos ainda não explorados. Através dessas missões, em busca de escravos indígenas, em busca de ouro e pedras preciosas. E aí eles vão ser bastante atacados por grupos indígenas aí. Eles vão atacar vários grupos indígenas, inclusive, nessa busca dessa exploração.